Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar da produção mundial de milho. Eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis que estão passando por um momento assim problemático em relação às condições climáticas. Vou comentar sobre uma possível onda de calor causada pelas mudanças climáticas. Vamos falar também do mercado de peixe interno e externo e também da importação de leite pelo Brasil. E eu vou conversar com Elvis Alves. Ele é supervisor de irrigação localizada da empresa Pivô. E nós vamos falar do crescimento da agricultura irrigada. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção mundial de milho. A produção global de milho para a temporada 2023-2024 está estimada em 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Isso de acordo com o mais recente relatório divulgado pelo Conselho Internacional de Grãos. Essa projeção reportada representa um aumento de 6 milhões de toneladas na comparação com a projeção anterior, como março deste ano, muito superior ainda em relação a 1 bilhão 150 milhões de toneladas colhidas na temporada passada. Segundo o órgão intergovernamental, o maior responsável pelo aumento serão os Estados Unidos. A produção norte-americana de milho é projetada em 381,8 milhões de toneladas, um aumento de 4 milhões de toneladas ante a previsão anterior. As vendas externas de milho dos Estados Unidos estão previstas para atingirem quase 56 milhões de toneladas, um aumento de 8,9 milhões diante das 47 milhões de toneladas da temporada anterior. Os norte-americanos, eles retomariam assim o posto de maior exportador mundial em caso de confirmação destas estimativas. Por sua vez, as exportações brasileiras para o ciclo 23-24 estão projetadas em 47,4 milhões de toneladas. Essa estimativa, se confirmada na prática, manteria inalterada a venda externa do país na comparação com a performance da temporada anterior. Para a Ucrânia, o órgão intergovernamental previu produção de milho de 21 milhões de toneladas, abaixo das 27 milhões da temporada anterior. As exportações cairiam para 15 milhões de toneladas, uma forte baixa de 9 milhões em relação a 24 milhões da temporada anterior. E agora eu vou comentar sobre uma possível onda de calor causada pelas mudanças climáticas. Os cientistas estão prevendo que este ano pode ser o ano mais quente já registrado em todo o mundo, devido ao surgimento de ondas de calor marinha causadas pelas mudanças climáticas. A previsão de anomalia global da temperatura da superfície do mar em setembro deste ano, a International Multimodal Assembly projetou o desenvolvimento de pelo menos 4 grandes ondas de calor marinha, uma forte El Niño e água mais quente que o normal perto da calota polar. Além da previsão de um El Niño potencialmente forte, o surgimento de ondas de calor marinha pode ser considerada uma das características da mudança climática, adicionando calor à troposfera e intensificando cristais subtropicais, áreas de alta pressão associadas a tempo seco, o que aumenta o risco de verões mais quentes e secos em algumas regiões. Curiosamente, as ondas de calor marinha podem adicionar umidades à atmosfera, levando a tempestades severas e inundações repentinas. Como resultado, a indústria agrícola pode enfrentar longos períodos de seca e eventos climáticos severos devido aos efeitos da onda de calor
marítimo nas condições climáticas. Se essa tendência de águas mais quentes se confirmar, assim como o El Niño previsto para este ano, os eventos de tempo severo durante a primavera na região sul poderão ser mais intensos e recorrentes. Alguns artigos científicos sugerem que eventos de tempo adverso são mais frequentes em primaveras com a presença de El Niño, e nesse cenário as lavouras ficam mais suscetíveis a danos relacionados à queda de granizo e vendavais, que de maneira geral e abrangente não existem contramedidas capazes de reduzir os danos relacionados a estes fenômenos. Já na região norte e nordeste, os períodos de El Niño estão relacionados a eventos de seca, sendo mais intenso na região nordeste do Brasil. E dadas as condições previstas, os eventos de seca podem ser mais pronunciados, o que pode resultar em impactos negativos na safra de grãos 2023-2024. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro aí pelo mercado de hortifrutis, que está passando assim por um momento ligeiramente complicado devido a essas relações, essas condições climáticas meio fora de época. Josué Lopes Siqueira, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, está tudo bem? Bom dia, está tudo bem, tudo bem. Pois é, Josué, nós estamos vivendo aí uma situação que faz muitos anos que a gente não observa, né? Já estamos em maio, basicamente, e chovendo. E chovendo muita chuva, né? Chovendo muita chuva e, como diz você, azedando o limão, né? Azedando o limão. Josué, como é que está a situação do mercado? Olha, esse período, é claro que essa instabilidade também provoca a estabilidade no mercado, em relação a preços de produtos. E o destaque dessas 2 últimas semanas é o tomate, que teve uma disparada aí. Eu acredito que o consumidor tem percebido aí que o tomate encareceu consideravelmente, né? E vamos ver se nos próximos 15, 20 dias começa a dar uma aliviada nesses preços. Se a gente olhar aqui no gráfico, na tabela que o Josué mandou para a gente, nós estamos vendo aqui que o tomate subiu 80%, quiabo subiu 160%. Loucura, hein? Teve muita coisa que também despencou de preço. Ainda bem que tem essas contrapartidas, né? Mas para compensar um pouco, né? No caso aí, você citou o tomate, o quiabo, a vagem também está muito cara. Mas já temos a abobrinha que caiu de preço, temos aí o repolho também, temos também o chuchu que caiu consideravelmente. Despencou, hein? Chuchu despencou. Né? E eu sempre considero o chuchu um dos produtos que mais instável, né? Porque esse mês, por exemplo, nós registramos chuchu de até R$150, né? E hoje está sendo comercializado em R$30. Hoje não compensa nem você colher o chuchu, né? Quase que não, né? Porque às vezes o produtor traz, mas... Olha, é aquilo que a gente sempre fala, dentro do agro, dentro do setor agro, principalmente quem mexe com agricultura, principalmente para quem mexe com hortaliça, plantar, a gente sabe que vai plantar. Agora, colher é outro departamento. Nós não sabemos se vai colher e quando colhe você não sabe o preço. Você fica sabendo quanto o seu produto vale a hora que você vai comercializar. Eu sempre falo, eu comparo aí a questão da moeda, né? A moeda tem os dois lados. Um lado é plantar. E às vezes o produtor planta isso com muita eficiência, né? E o outro lado é o mercado. Como é que vai ser o mercado? Como vai estar o mercado naquele momento, né? Essa é a grande questão. O mercado é muito instável e imprevisível. Questões climáticas realmente afeta diretamente. Então, são várias situações, né, que ocorrem nesse meio tempo. Inclusive, o Josué fez um levantamento aqui, abril do ano passado e abril deste ano. Só para vocês terem uma ideia, a abóbora japonesa, aquela abobrinha, ela custava R$70 o ano passado, uma caixa, né, Josué? É uma caixa com 22 quilos. Caiu para 35. A abobrinha verde custava R$130 no ano passado, caiu para 80. Chuchu custava R$90 uma caixa, 150 hoje. Giló custava 130 o ano passado, em abril, caiu para 90. E por aí vai. Então, se a gente parar para ver, é um disparate, é uma
uma diferença que não tem nem como a gente comentar alguma coisa, né, Josué? É muito difícil, porque você vê, a lógica é um produto subir e às vezes manter aquele patamar e sempre subindo, degrau por degrau. Né? Às vezes dá uma baixadinha, subidinha. Algumas oscilações para mais e para menos, mas com índices baixos. Agora, da forma que nós vemos no mercado de hortifruti, é essa loucura, né? Você vê um produto que está custando 150 hoje, amanhã ele cai para R$50, né? Só se vê isso no mercado de hortifruti. Né? Agora, Josué, está faltando produto no mercado ou não? Não. O mercado nunca faltou. O que ocorre é só mesmo esses disparates, às vezes, de preços elevados, né? Mas sempre tem um produto. Porque aquela questão, as centrais de abastecimento, no caso das Ceasa de Goiás aqui, tem essa interação com outros mercados. Faltou o produto, diminuiu a oferta aqui na região, de imediato o sistema da atacadista já busca o produto em outros mercados, né? E às vezes até fora do Brasil, né? No caso da cebola argentina, às vezes o alho também argentino, o alho chinês. Então são produtos que às vezes são trazidos adquiridos fora para atender a demanda do mercado. Entendi. Só o que vai ocorrer são as oscilações, né? Que vão sempre estar ocorrendo, subindo e descendo. Daqui para frente, perspectiva, bem rapidinho, o que você acha que vai acontecer? Vai manter, vai dar uma subida, vai cair? Não, vai manter as oscilações e agora não sabemos qual vai ser a intensidade do frio, que é o período do frio. A tendência é ir mantendo esses valores aí para alguns produtos mais elevados, mantendo aí por mais algum tempo. E é bom lembrar que agora, nessa época de frio, a produtividade, a produção cai muito. Essa é a tendência. Principalmente aqueles produtos verdes, pimentão, quiabo, giló, pepino, vagem, o próprio tomate, tudo isso aí cai a produção consideravelmente, a produtividade. Josué, mais uma vez, muito obrigado mesmo e até a próxima. Se Deus quiser. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o mercado de peixe, tanto interno quanto externo. Vou comentar sobre a importação de leite pelo Brasil e vou falar com Elvis Alves, supervisor de irrigação, localizada da empresa Pivô. Nós vamos falar do crescimento da agricultura irrigada. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do
do agronegócio. De segunda a sábado, eu, Arthur Magalhães, apresento as principais notícias do mundo esportivo na sua TV. E no rádio não é diferente. Fique ligado nos boletins do Serra Dourada Esportes, na 99,5 FM e também na rede Serra Dourada. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre o mercado de peixe, tanto interno quanto externo. Estudos realizados pela Embrapa Pesca e Aquicultura, lá do Tocantins, em parceria com a Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, revelou que as exportações de piscicultura brasileira aumentaram 15% em faturamento em 2022, chegando a 23,8 milhões de dólares. É o maior na história do setor. De acordo com a Embrapa, o Brasil, o país que mais consome o pescado brasileiro são os Estados Unidos, respondendo por 81% das exportações nacionais. E a tilápia, que costuma ser a espécie principal vendida a outros países, deu um salto de 28% nas exportações em relação a 2021. E com isso totalizando 23,2 milhões de dólares, sendo o Paraná o principal estado exportador de peixe. No geral, o primeiro semestre do ano passado apresentou maiores volumes de exportação quando comparado à segunda metade do ano. Foram exportados 14,3 milhões de dólares em produtos da piscicultura, com 100% de crescimento em relação ao mesmo período de 2021. Contudo, entre as espécies mais exportadas, a grande estrela do setor continua sendo a tilápia. Ela é responsável por 98% das exportações do Brasil em piscicultura. A preferência dos estrangeiros se manteve na tilápia inteira, congelada, promovendo um crescimento de 70% em relação ao ano anterior. Já os filés frescos ficaram em segunda posição, com 25% do total exportado e aumento de 8% em relação a 2021. E na modalidade filés congelados, foi registrado o maior crescimento, 98% entre 2021 e 2022. A segunda espécie mais exportada em 2022 foi o tambaqui, com 268 mil dólares, uma queda de 51% em relação a 2021. A categoria de surubins, ela ocupou a terceira posição com 114 mil dólares e crescimento de 186% no ano, sendo o maior crescimento entre as espécies. E agora vamos falar sobre o mercado do leite. Segundo a pesquisa trimestral do leite, que é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a quantidade de leite adquirida pelas indústrias brasileiras caiu 5%, isso no ano passado, em comparação com 2021. Por outro lado, em Santa Catarina, a quantidade aumentou em cerca de 32 milhões de litros, o que representa um acréscimo de 1,1% em comparação com o ano anterior. Conforme dados do Boletim Agropecuário
do mês de abril. No primeiro trimestre de 2023, as importações brasileiras de lácteos atingiram 65,6 milhões de quilos, 174% a mais que no primeiro trimestre do ano passado, quando foram 23,9 milhões de quilos. Como as exportações decresceram, o déficit comercial do trimestre atingiu quase 59 milhões de quilos, um crescimento de 340% em relação ao déficit de 13,4 milhões de quilos no primeiro trimestre do ano passado. E agora eu vou conversar com Elvis Alves. O Elvis, ele é supervisor de irrigação localizada da empresa Pivô, e nós vamos falar do crescimento da agricultura irrigada, que por sinal está crescendo e crescendo muito. Elvis Alves, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, para falar de um tema que é recorrente, é interessante, é pontual e não tem como fugir dele. Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos. É um prazer aqui, Elvis, tê-lo aqui para falar desse ponto importante. Elvis, você tem assim uma ideia de mais ou menos de tamanho de área que a gente dá para crescer dentro da irrigação? Toninho, o Programa Nacional de Agricultura Irrigada, no ano de 2022, em agosto, ele lançou um documento chamado Agro Mais Brasil, né? Agro Mais Brasil, com o objetivo Irriga Mais Brasil, na verdade. É um documento que mostra a nossa situação atual quanto à agricultura irrigada, quanto nós irrigamos e até onde nós podemos chegar. Então, hoje, a área que a gente irriga está por volta ali dos 8,2 milhões de hectares. E podemos chegar a 55 milhões de hectares. Se a gente for analisar, for gerar uma razão, nós podemos crescer aí em torno de 6 a 7 vezes mais do que nós temos hoje de áreas irrigadas no nosso país. Então, é muita coisa. Eu quero só deixar um pouco claro, porque tem muita gente que bate no agro sem conhecimento de causa. Quando a gente irriga uma área, mas vocês estão tirando água de um rio e jogando. Sim, tira, tem que ser do rio mesmo, não tem outro lugar. A não ser que faça perfuração profunda. Mas quando você tira água de um rio, você represa esse rio. E eu já vi casos, e não foi 1, 2, 3, não, foram dezenas de casos, onde você faz uma represa, a água do rio vem, e a água que a represa solta é maior do que a vazão do rio. Sim. Tem muito, mas tem demais isso aí. Então nós não estamos prejudicando. Essa água que sai do pivô, que bate no solo, que bate na planta, que faz produzir mais, que cai no solo, ela entra para o lençol freático. Então é um círculo vicioso que cria. Não se perde nada, né, Elvis? Justamente isso. Esse documento, ele analisou essa conjuntura e traçou quais os principais problemas que limitam essa irrigação e o que se deve fazer para que a gente consiga evoluir. Então, dentre os principais problemas, né, quais os dois principais questionamentos que foram feitos? Por que a gente não tem crescido de forma exponencial ou de uma forma maior do que a gente tem crescido? De acordo com a ABMAC, o crescimento da irrigação de 2011 a 2019 foi um crescimento médio de 211 mil hectares ano. Se a gente for analisar o que a gente tem para crescer, é muito baixo. É muito baixo. Uhum. Você imagina, se a gente fizer aí uma conta básica, uma conta rápida, eu precisaria de 264 anos para chegar ao meu máximo irrigável. Então daria o quê? 3 gerações e meia para chegar nesse limite máximo aí. Realmente esse estudo é muito interessante, eu conheço ele, só que nós não temos tempo para isso. Sim. Por quê? Porque a população está crescendo quase que de forma exponencial. E o setor agropecuário, principalmente o brasileiro, que deveria ser assim, caso de segurança máxima do nosso país, não é encarado dessa forma, às vezes pelo contrário. E olha, o Brasil poderia estar 10, 20 vezes melhor do que está, vendendo produto agregado,
Não é só vender o produto in natura, não. Trabalha esse produto, vende o produto acabado, que gera emprego, gera divisas. Vamos produzir mais de forma irrigada. De forma irrigada, nós podemos ter. É o único país no mundo que pode ter 4 plantios durante um ano. Sim. É o único, não tem mais ninguém, não. Então veja o tanto que a gente é privilegiado. Muito. E assim, nós temos muita água também. Eu sei que tem, Elvis. E essa água, hoje nós estamos vendo que ela está sendo melhor aproveitada. O produtor está tendo consciência do uso dessa água. Porque se ele usar de forma eficiente, ele pode colocar mais um pivô. Esse outro pivô que ele colocou vai aumentar o quê? A produção exponencial no sentido de verticalização. Sim. Eu não preciso comprar mais áreas. Eu vou investir no pivô, um pivô a mais, que eu vou conseguir dentro das minhas condições. E da mesma área eu consigo irrigar mais. Então, isso que hoje nós estamos trabalhando, nossos projetos são todos otimizados. Nós temos hoje uma equipe de projetistas especializados para garantir que esses projetos eles saiam sustentáveis. Que o produtor ele tenha certeza que ele está irrigando de acordo com o recomendado. Irrigando de acordo com o recomendado e produzindo 3 a 4, 5 vezes mais. Ele pode produzir grãos, ele pode produzir frutas, ele pode produzir boi, carne, enfim. Eu falo muito, até eu cansei de falar e parei. Se você pegar um frango hoje, se você morder o peito de um frango, uma coxa, você está mordendo 60, 70% de milho. Se você morder um lombo suíno, um pernil, você está mordendo aí 40, 50% de milho. Então precisa, para ter o suíno, para ter a ave, para ter o leite, para ter o boi, você precisa de soja e milho. E nós temos que produzir cada vez mais, porque a população está crescendo, não para. Isso mesmo. E assim, o Goiás, hoje, nesse documento, né, o Irriga Mais, ele apresentou que o Goiás irriga hoje 828 mil hectares, certo? Nesse caso, o Centro-Oeste irriga 828 mil hectares. O Goiás ele responde por 511 mil hectares, mais de 50% do total do Centro-Oeste. Quando a gente traz esse dado, a gente vê que nós somos o 4º estado que mais irriga. A gente só fica atrás do Rio Grande do Sul por conta das grandes áreas de arroz. Ficamos atrás de quem? De Minas Gerais, certo? E ficamos atrás da Bahia, que tem apresentado um crescimento grande. Muito grande. Mas hoje, nós somos o 4º estado que mais irriga. Pois é, e Goiás podia estar na crista da onda aí, produzindo 3, 4, 5 vezes mais. E, no entanto, infelizmente, por questões políticas e tal, talvez, eu não sei se falta de conhecimento não, eu acho que não é não. Talvez acho que é falta de interesse mesmo. Nós temos condição de produzir muito nesse estado de Goiás, nessa região centro-oeste. Ô Elvis, eu agradeço mais uma vez a sua presença. O Elvis é lá da Pivô. Se você quiser bater um papo com o Elvis, liga lá na Pivô ou entra no site da Pivô, é www.pivô.com.br, tá? Bate um papo, eu sei que vocês têm muita coisa lá nessa área de projetos de crescimento do setor agropecuário. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A Pivô hoje, com mais de 500 funcionários, tem apresentado soluções de irrigação em todos os segmentos e estaremos à disposição de todos. E se você falar assim, na minha região não tem energia. Tem sim, a Pivô tem a solução. Obrigado, Elvis. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Às vezes, o melhor meio de convencer alguém que está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional, do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.